Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje vai fazer a mensagem de fortalecimento para a gente. Beth, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de fazer a mensagem de fortalecimento. Muito obrigado. Boa mensagem para você e para vocês também. E por gentileza, minha querida amiga, é com você. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Inicialmente, eu gostaria de elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, agradecendo a oportunidade do aprendizado e pedindo o amparo, a sustentação, para que possamos entender os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita maravilhosa e que possamos colocá-los em prática. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de ansiedade e serenidade. Ansiedade ou serenidade? Há momentos em que a gente está muito ansioso, há momentos que a gente consegue manter a serenidade. Então, a ansiedade, o que é? É um estado psíquico, assim, a gente fica apreensivo, fica com medo, a gente acaba alimentando uma preocupação excessiva, até por coisas assim do dia a dia, coisas da rotina, e isso acaba gerando muita inquietação, impaciência, aflição, e esse conjunto de sentimentos acaba refletindo no nosso corpo físico, gerando uma série de sintomas desagradáveis. Segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 2017, infelizmente, o Brasil é o país com o maior número de pessoas que têm o transtorno da ansiedade generalizada. O que é uma ansiedade generalizada? É aquela ansiedade constante, assim, que eu nem sei exatamente qual é a causa. Digamos que eu tenha um teste para amanhã, vou passar por uma entrevista no emprego novo, é muito natural que fiquemos ansiosos. Mas no caso do transtorno da ansiedade generalizada, não tem um acontecimento focal. Não, é tudo que gera ansiedade. E então são, segundo, né, a estatística, 19 milhões de pessoas têm esse transtorno e com a pandemia do coronavírus, essa situação ficou ainda mais grave, porque é, né, os problemas aumentaram, mas diante de um problema, se nós desenvolvermos essa ansiedade, a situação vai ficar mais complicada ainda. Por isso, o importante é procurar ser prudente, manter a calma, a paciência, a perseverança. A gente vê o exemplo da natureza, né? Ela não dá saltos, ela dá lições de paciência. E nós somos partes da natureza. Nós precisamos estar em equilíbrio com ela. Senão a gente vai alimentar a ansiedade e vai adoecer. E quais são as causas dessa ansiedade, né? Que é uma ansiedade generalizada. A baixa tolerância às nossas imperfeições, aos nossos fracassos. Então, a gente não aceita que erra, que a gente nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. Nós não aceitamos essa situação, não nos aceitamos também. Então, isso leva a um excesso de autoexigência, de perfeccionismo, né? Então, nós precisamos ser perfeitos. Por quê? Porque nós precisamos receber o amor dos outros, o elogio. Mas isso acontece porque nós não nos amamos. E aí nós ficamos dependentes do amor dos outros. Então, tudo isso leva o perfeccionismo é uma exigência absurda de sermos os melhores, de sermos sempre os primeiros, sempre brilharmos. Isso leva a esse monte de autocobrança, né? Que não tem fim. E acaba nos transformando assim em pessoas cansadas da vida. Nós ficamos cansados de nós mesmos, porque nós não estamos sendo autênticos.
nós estamos deixando de viver a nossa própria vida para agradar os outros. E Hermance Dufour é um espírito que escreve pela psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, e no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela diz assim que existem três inimigos da nossa alma, três inimigos que aparecem quando nós estamos procurando melhorar espiritualmente. Então, é a baixa autoestima, a culpa e o medo de errar. Então, nós precisamos, diz ela, gerenciar esses três sentimentos, né? A baixa autoestima, a culpa, o medo de errar. Parabéns, Patrícia, pelo seu aniversário ontem. Bom, então, boa tarde. Então, baixa autoestima, ou seja, nós precisamos, diz ela, transformar a baixa autoestima numa descoberta de valores de nós mesmos. Quais são nossos talentos? Quais são nossas capacidades? E a culpa? A culpa deve ser um processo de autoanálise, para que a gente não caia novamente no erro, deve ser um freio para novas quedas, mas não ficar alimentando essa culpa, porque também iremos adoecer. E o medo de errar? Porque nós já erramos no passado, continuaremos errando, não somos perfeitos. Então, o erro é um arquivo de experiências, diz a Irmãs. Para quê? Para a gente olhar para trás e se desapegar de padrões obsoletos, de rótulos. E a irmã se fala que a nossa transformação íntima, a nossa reforma íntima, é uma tarefa longa, desafiante. E o remédio para aliviar a nossa ansiedade é autoaceitação incondicional, auto-perdão, para a gente não desanimar diante dos fracassos, para a gente recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias. E entendendo, as dificuldades são testes, fazem parte do nosso aperfeiçoamento espiritual. A irmã Sidufo fala, nossas vitórias não são conquistadas na calmaria. Tem até aquela frase bastante famosa, mares calmos não fazem bons marinheiros. E tem mais, se olharmos para trás, quantos obstáculos nós já superamos? E quantas vezes nós nos preocupamos à toa? Às vezes nós nos afligimos por algo que nem vai acontecer e acabamos sofrendo com antecedência. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, fala: a ansiedade violenta nossos corações, quer dizer, estraçalha os nossos corações. E a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, no livro Dimensões da Verdade, capítulo 3, ela fala: a maioria das pessoas vive numa correria diária, buscam ansiosamente o conforto, o prazer exagerado. Isso leva a cobranças injustificáveis. Quer dizer, eu fico cobrando de mim ter sucesso, ter coisas, mas isso não se justifica. Então, por quê? Porque são fatores de desequilíbrio das nossas emoções. Acaba gerando inquietação, ansiedade, aflição. E tem mais, a Joana de Ângeles fala que a nossa educação atual, de uma forma geral, não nos ajuda. Por quê? Porque nós somos educados para o triunfo fácil, para obter sucesso, fama, glória, para obter muitas posses. Mas ela diz assim: a ganância exaure as nossas energias. Por quê? Porque a gente fica apegado, né, à matéria, e isso acaba trazendo mil preocupações. Então, eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho que ficar pagando seguro de vida, eu preciso de contra-roubo, eu preciso sempre manter aquilo que eu tenho para não estragar. Então, é um desgaste energético, físico, mental, que
acaba trazendo muitos transtornos. Então, a agitação, a inquietação e a ansiedade também tiram o nosso foco para resolver os nossos problemas, para planejar as metas, para fazer a nossa construção interior, a nossa reforma íntima. Olha, né, há 2000 anos Jesus já nos conhecia tão profundamente que ele disse: não vos afadigueis pela posse do ouro, não se cansem, né, em buscar o ter. E a irmã se fala que então a nossa educação deveria estar voltada para a evolução do espírito, para que possamos vencer a nossa ignorância. Aí é que nós iremos conquistar a felicidade real, duradoura, que leva à conquista da serenidade. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então, a serenidade é uma conquista da alma. Olha, tanto que Jesus foi desprezado, foi traído, foi preso, foi torturado, foi crucificado, e ele não perdeu a paz interior, porque é uma conquista da alma. Nesse livro, né, Dimensões da Verdade, a Joana de Ângeles cita um filósofo que também foi imperador romano, no século II depois de Cristo, Marco Aurélio. E ele escreveu um livro chamado Meditações, lá naquela época, século II, né, depois de Cristo. E nesse livro ele escreve: tranquilo é o espírito bem ordenado. E a Joana de Ângeles fala: a serenidade é o estado de ordem que tranquiliza interiormente, ordem que nasce da educação disciplinada pelo exercício do dever, né? O cumprimento do dever nos leva à consciência tranquila, e também é uma conquista pela instrução, é esclarecida pela instrução, que amplia as possibilidades de conhecimento. Então, a serenidade não depende de conforto, não depende de dinheiro, não depende de estabilidade conjugal, não depende da saúde, tudo isso ajuda, né? Mas é uma conquista da alma. Veja Jesus, né? No meio de tanto sofrimento e se mantinha sereno. Por isso que a Joana nos dá umas dicas, assim, para que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. A reforma íntima é a cura da alma, né? E do espírito. Então, ela fala para a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E o quê? Ver e ouvir o quê? E ela diz: pequenas coisas que asserenam nossa mente, que acalmam a nossa agitação interior, a nossa ansiedade. E aí ela fala: o raio do sol, o brilho das estrelas, o sorriso de uma criança, o farfalhar das folhas, né, da árvore agitadas no vento, o tamborilar da chuva no telhado, o bailar da ave no céu, a harmonia e o colorido das flores. Aí a Joana de Ângeles fala: são 1000 nonadas. Nonada é uma palavra que significa coisa alguma, no sentido assim, são pequenas coisas, né, que a natureza nos oferece, que nos traz tanto bem-estar. Voltando para o Marco Aurélio, aí já no livro Meditações mesmo, ele, né, escrevendo, ele nos traz: a tua atenção é desviada para preocupações exteriores? Então, concede-te um espaço de sossego, dentro do qual possas aumentar o conhecimento do bem e aprender a refrear a tua inquietação. Defende-te também de outro tipo de erro: a loucura daqueles que passam os dias com muita preocupação, mas carecem, quer dizer, não têm um objetivo para concentrar o esforço, o pensamento. Então, diante dessa reflexão do Marco Aurélio, imperador romano e filósofo, nós podemos nos perguntar, né? E nós, como nós estamos? Nós estamos distraídos com as preocupações exteriores? Ou nós estamos cuidando do progresso da nossa alma, do despertar da nossa consciência?
Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, né, foi discípulo de Freud no século passado, escreveu uma frase que ficou assim, um ícone, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Aí olhar para fora e sonhar, sonha no sentido de ilusão, de irrealidade. Mas o nosso destino é nos tornarmos espíritos perfeitos, relativamente perfeitos, porque a perfeição absoluta só a Deus pertence. Então, a nossa tarefa como espíritos imortais é evoluir. A nossa passagem aqui no plano da matéria tem a função de desenvolver conhecimento, autoconhecimento, de adquirir valores morais, ou seja, despertar a nossa consciência. E é uma longa jornada. Heráclito de Éfeso, um filósofo grego, viveu, olha, muito tempo atrás, mais ou menos 600, 500, 600 anos antes de Cristo, século 6 e 5 antes de Cristo. E também, olha, quanta sabedoria. Ele disse, o conhecimento de si nunca chega ao fim. Tamanha é a grandeza de nossas almas. Por isso, devemos trilhar logo esse caminho, porque longo ele será. Então fica aí, né, a dica desses grandes filósofos da história da humanidade, dessas grandes autoras espirituais, que estão nos alertando que o nosso fim último é a perfeição, que a nossa tarefa é evoluir, prestando atenção no nosso interior, alimentando a nossa alma, em vez de ficarmos distraídos com as coisas exteriores, porque tudo isso é só ilusório, só passageiro. Então, nós agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, aos instrutores da espiritualidade, que com tanta atenção, com tanto cuidado, com tanta benevolência nos trazem esses ensinamentos maravilhosos para que possamos despertar a nossa consciência para nós mesmos, espíritos imortais que somos. E nós pedimos, Senhor, abençoa todos que aqui estamos, neste momento, nos próximos dias. Abençoa nossos lares, nossos familiares aqui no plano da matéria, nossos familiares que se encontram na pátria espiritual. Senhor, abençoa-nos, fica conosco em todos os dias da nossa existência, dando-nos muita coragem para vencer os obstáculos que forem surgindo para o nosso progresso espiritual. Que tenhamos bastante serenidade e lucidez para entender que tudo isso faz parte de um grande aprendizado. Obrigada, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus.